Este é o último vídeo da série Autismo, uma visão geral. Já falamos sobre o que é o autismo e quais são os seus sintomas. Hoje abordaremos o diagnóstico do autismo. Vamos lá? No vídeo passado, vimos quais são os principais sinais e sintomas do transtorno do espectro do autismo. Mas quem prescreve o diagnóstico do autismo? Qual o procedimento que devemos realizar? Quais os exames que devem ser feitos? São essas e outras questões que serão abordadas nesse vídeo. Devemos saber, primeiramente, que não existem exames laboratoriais para o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo. Então, nem sempre é fácil receber esse diagnóstico. Deve-se, portanto, haver paciência para enfrentar todo um processo. Como abordado no vídeo passado, o autismo é um espectro que envolve uma gama muito ampla de sintomas, mas independentemente de onde o indivíduo estiver no espectro, obter o diagnóstico do autismo é um processo de 3 etapas, começando com o pediatra, passando por uma equipe multidisciplinar e finalizando com um neurologista ou psiquiatra. Na primeira etapa, o pediatra observará o indivíduo e conversará com sua família, com o intuito de analisar o histórico familiar, o desenvolvimento e o comportamento da criança. Ele fará perguntas como: sua criança desenvolve comportamentos incomuns ou repetitivos? Ele tem dificuldade de fazer contato visual? Ele interage com pessoas? Ele responde quando alguém o chama pelo nome? Ele é sensível à luz, ruído ou temperatura? Se a criança demonstrar alguns sinais e sintomas do autismo, o pediatra o encaminhará para uma equipe multidisciplinar formada por especialistas do transtorno do espectro do autismo, como psicólogos infantis, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos. Nessa etapa, os profissionais irão avaliar a criança de acordo com cada área de especialidade. Na última etapa do processo, haverá uma avaliação feita pelo neurologista ou psiquiatra. Esses profissionais irão analisar as avaliações realizadas pela equipe multidisciplinar, observar a criança, e a observação normalmente acontece em 2 ou 3 visitas. Eles também irão encaminhar sua criança para exames. Que exames são esses e para que servem? Vamos lá? O eletroencefalograma registra atividades elétricas do cérebro, detectando epilepsia ou tendência à epilepsia. Qualquer irregularidade pode ser um sinal de convulsão ou outras desordens cerebrais. Síndrome do X frágil. Detecta uma condição hereditária que determina alterações no desenvolvimento intelectual e do comportamento. Avaliação audiológica indica se a criança possui infecção ou outros problemas relacionados à recepção do som. Para que servem esses exames? Eles servem basicamente para descartar ou comprovar outras possibilidades. Como já dito anteriormente, não existem exames laboratoriais para o transtorno do espectro do autismo. Um relatório de um bom diagnóstico contém os dados do médico, dados da criança, nome, data de nascimento, idade, data das consultas, o CID com a discriminação, o relato das visitas com os sintomas apontados, o mais importante, as recomendações. E no que esses profissionais têm como base? Quando se trata de diagnóstico, devemos observar o Manual do Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, que é uma publicação associada à psiquiatria americana. Essa é um manual padrão que é utilizado para o diagnóstico de uma variedade de transtornos mentais. A edição mais recente é essa aqui, a 5ª edição, a de 2013, e nela vamos nos basear.
de acordo com o Manual do Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, número 5, mais conhecido como DSM-5, existem 5 critérios para definir que um indivíduo possui autismo. Quais são esses critérios? O critério A é o déficit de comunicação social, interação social. O critério B, comportamentos ou interesses restritos e repetitivos. No vídeo passado, falamos das 3 áreas primárias do transtorno do espectro do autismo. Quais são elas? A de comunicação social, a de interação social e a de comportamentos ou interesses restritos ou repetitivos. No DSM-5, essas 2 primeiras áreas, a de comunicação social e de interação social, são ambas enquadradas no critério A. Já a terceira área primária, a de comportamentos ou interesses restritos e repetitivos, estão enquadradas no critério B. Como esses assuntos já foram abordados no vídeo passado, se você não assistiu, assista. Tá aqui na nossa página aqui do Facebook, vocês vão ver também essas séries no YouTube e no Instagram. O critério C são os sintomas que devem ser apresentados no período de desenvolvimento precoce. Em outras palavras, os sintomas devem ocorrer numa fase precoce do desenvolvimento do indivíduo. Essa fase precoce pode variar de indivíduo para indivíduo. Em geral, até os 3 anos de idade, mas para alguns que talvez estejam afetados pelo TEA de uma forma mais suave, alguns dos déficits sociais podem ser apresentados mais tarde. Isso não significa que nunca tenham manifestado, mas sim que não era necessário em termos de desenvolvimento, que o indivíduo se envolvesse nesses comportamentos anteriormente, e agora é necessário. O critério D diz que os sintomas em conjunto causam uma deficiência significativa em outras áreas de funcionamento cotidiano. Dessa forma, os sintomas apresentados nos critérios A e B, que são as áreas primárias, dificultam o seu dia a dia em casa, na escola ou em seu ambiente social, por exemplo. O indivíduo que talvez esteja apresentando alguns desses sintomas, mas que não está sendo prejudicado nas suas atividades do dia a dia, talvez não venha a receber o diagnóstico de autismo. E por último, o critério E. Os sintomas não são mais bem descritos por outro diagnóstico que não seja o DSM-5. Sempre devemos ter a certeza de que temos o diagnóstico mais preciso e adequado possível. Lembramos que a intervenção deve ser individualizada, voltada às necessidades da criança. Devemos tomar em consideração que o diagnóstico precoce é fundamental para o progresso de sua criança. Há pesquisas que mostram que quanto mais cedo o indivíduo é diagnosticado com autismo e quanto mais cedo começar o tratamento, melhor será o seu resultado. Existe realmente muitas esperanças e potencial para os indivíduos com autismo. Eles podem progredir e terem sucesso no contexto escolar, nas amizades, permitindo ter relações e experiências sociais e futuros brilhantes. Para isso, as estratégias de ensino e o tratamento devem ser escolhidos com base nas necessidades específicas de cada indivíduo. E quanto ao nível do autismo? Não é possível saber o nível do autismo quando o diagnóstico chega cedo, pois a criança ainda está começando a desenvolver as suas habilidades. Vocês querem saber quais são os níveis do autismo? Existem 3 níveis de severidade no autismo. O nível de severidade 1, que indica que o indivíduo necessita de algum apoio. Vamos dar exemplo, dificuldade de começar a responder a interações sociais, a falta de interesse por outros, a dificuldade em participar de conversas, tentativas de fazer amizade normalmente,
né? Tipicamente, não tem sucesso em flexibilidade com mudanças de rotina ou atividades, má capacidade de planejamento e organização, entre outros. No nível de severidade 2, temos indivíduos que necessitam de apoio substancial. Isso pode incluir deficiências que podem ser facilmente notadas, mesmo com apoio. Respostas limitadas, obsessão em tópicos incomuns, presença de estereótipos corporais, não se adaptar a mudanças, entre outros. Já no nível de severidade 3, esse é o nível de severidade do meu filho Ainer, é o nível de severidade mais afetado no autismo. Ele inclui indivíduos que requerem extremo apoio substancial. Isso pode incluir comunicação não verbal, presença de comportamentos desafiadores, por não conseguirem satisfazer suas necessidades, angústias, mudança de foco de ação, sendo muito difícil passar de uma atividade para a seguinte. Em caso de possuir comunicação verbal, respostas mínimas a aberturas sociais com outros, poucas palavras de discurso, inteligível, entre outros. Com isso, concluímos nossa série de vídeos, Autismo, uma visão geral. Em outros vídeos abordaremos assuntos mais específicos, mas por enquanto estamos disponíveis para tirar qualquer dúvida sobre a nossa série. Deixe seu comentário aqui, e faremos o possível para te retornar o mais rápido possível. Gratidão pelo seu tempo. E até breve. Se você gostou da série, compartilhem e vamos fazer a diferença.